Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, somos gratos a Ti, porque é Tu que disciplina Teu povo. É verdade, papai. E verdadeiramente, por Tu amar tanto Teu povo, que Tu disciplina. Gratidão, papai. Peço que perdoe as falhas. Sim. E que o irmão, a irmã, possa ser aperfeiçoado. Em nome de Yalcha, papai. Os capacetes, papai. Sepultando o antigo homem. Sim, papai. O homem torrão. O homem vingativo. Sim. Carrancudo. O homem desonesto. Sim, papai. O homem agressivo. Sim, papai. Para que realmente uma nova criatura seja aquela que domina esse novo ser. Sim, papai. Peço a Ti que perdoa as falhas dos Em nome de irmãos, Yalcha. perdoa as nossas falhas. Nos abençoe, papai. Tenha compaixão de nós. Tantas as perseguições, tantas as lutas, mas é Tu que olha dentro de nós, que nos sonda, que tens nos sondado e vê as intenções daqueles que realmente querem ser a imagem e semelhança de Yalcha. Verdade, papai. Gratidão. Ó papai, são provas e mais provas, lutas e mais lutas que temos enfrentado, papai. Tantas notícias nos entristece daquilo que tem ocorrido no Teu corpo. Mas que cada um, papai, possa anular a si mesmo, Sim, papai. anular suas próprias vontades, Sim, seus papai. próprios pensamentos, Sim, suas papai. próprias vontades de agir, para que Tu possa agir nele, Em nome de Yalcha, papai. aprendendo, sempre olhando para Papai Yalcha, Sim, papai. É verdade. sempre olhando para o papai, É verdade. mostrando que, apesar de humilhado, quando não é bem recebido na cidade, ainda tem compaixão dela. É verdade. Peço a Ti, papai, que abençoe cada irmã e irmão, Em nome de Yalcha. que cada um aqui, papai, possa entender o sentido de estar sendo aperfeiçoado. Sim, papai. No nome de Yalcha Mashiach. Proteja e guarde cada irmãozinho, cada irmãzinha, cada família. Em nome de Yalcha. No nome de Papai Yalcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, lembrando que aquele que está assentado, aquele que vai assentar no trono, conforme Apocalipse capítulo 5, aquele que vai assentar no trono, aquele herdeiro que assenta no trono, ele retorna investido na realeza e ele senta no trono como sétimo. Ele tem ao redor dele 24 anciãos.
né? 24 anciãos. E os anciãos, eles são conselheiros do rei. Agora nós entendemos a respeito por que aquele que assenta no trono precisa de conselheiros. Então os anciãos, eles são conselheiros da igreja. Eles não são conselheiros quando você olha como homem. Você não olha aqui para o irmão Marco, irmão Anderson, irmão Shaul, irmão Bruno. Olha como homem. Você olha como ancião. Se você olhar como homem, você vai encontrar defeito neles. Vai falar assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, da condução de tal coisa. Mas se você olhar como ancião, você vai olhar aquele que Yahweh ungiu para aconselhar a igreja. Ungiu com óleo do Espírito, a unção do Espírito. Ali a gente viu isso na antiga aliança, os 72 que foram revestidos, né? 70 estavam no arraial, é isso? Não. 70 estava onde? Em volta da tenda da reunião, do tabernáculo. E 2 estavam no arraial. Mas eles estavam o quê? Ungidos. Eles estavam, até o nome é anciãos. O nome deles era anciãos. Estava falando José, Joaquim, não. Anciãos, 72 anciãos. Então é para ver como aquele que foi separado por Yahweh para exercer uma função no corpo de Yahweh, no corpo do Mashiach. E é assim que vocês têm que ver. Então, muitas vezes você não concorda com uma conduta, ou uma forma, ou algo, quando você olha o homem. Mas quando você olhar, foi ungido, foi separado, Yahweh escolheu, Yahweh levantou, aí você aprende a obedecer. E a gente viu isso lá em cima, quando Micael, sendo o filho mais novo, papai Alcha, ele não foi bem recebido quando Yahweh escolheu ele. Yahweh escolheu ele. Mas os irmãos não aceitaram a escolha de Yahweh. Porque olharam para ele, viram um jovem, ainda criança. Um jovem, ainda criança. E aí a gente lembra da passagem do chamado de um profeta. Que ele fala assim, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Qual que é esse profeta? Não. Não, irmão, vocês estão chutando. Essa palavra ele fala, olha, eu não passo de uma criança. Não. Irmã Liriamar. Jeremias. Hã? Jeremias. Vamos lá, Jeremias. Irmial. Jeremias 1, Irmial. Página 1362. Aqui nós vemos o chamado de Jeremias, a semelhança de Micael. Aqui, Jeremias, a semelhança de Micael celestial. Que começa assim, ó.
Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1, 4. Diz assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Psss. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: mestre Yahweh, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Ainda sou uma criança. Mas Yahweh me disse: não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás. E o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Eu estou contigo para te salvar. Assim diz Yahweh. Entenderam? Aí ele fala, 9. Então Yahweh estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahweh me disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Em tua boca. Você vê que as coisas se repetem. Ele aqui está apontando para algo lá em cima. Quando Micael foi chamado ainda criança. Ainda criança. E é por ele ter sido chamado ainda criança que causou em quê? A indignação dos seus irmãos, que já eram adultos. Mas como a palavra mesmo diz aqui no versículo 5, antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações, viu? Então, amados irmãos, a gente tem que sempre lembrar que é Yahweh que escolhe. Por quê? Porque Yahweh, ele olha o interior das pessoas. Yahweh está observando o seu interior. Você pode ter muito conhecimento, ser muito estudado, mas se o teu interior não agradar Yahweh, esquece. E olha, nós estamos tendo um tempo de quê? Nós estamos tendo um tempo de ser modelado. Estamos tendo um tempo de ser lapidados, polidos. A palavra fala que Davi, ele foi lá no córrego pegar 5 pedras para sua funda. E todas as pedras, elas estavam modeladas. Modeladas. Aqui tem lugar. Todas as pedras estavam modeladas. Modeladas. O que quer dizer? Eram roliças. Por quê? Porque quando a água de um ribeirão, quando chove, ela aumenta o volume, a pedra começa a ficar girando, rodando no fundo. Então, essa pedra, ela vai se tocar com outras pedras. Então, essa pedra, quando vai girando, sendo conduzido pela enchente, pelo curso da água, ela vai girando. E quando ela vai girando, ela vai chocando. Ela vai se chocando. Ela vai se chocando com outras pedras. E com isso ela vai perdendo o quê? Ela vai perdendo as suas pontas. Ela vai ficando roliça. Por quê? Uma pedra está moldando a outra. Então, é no convívio das pedras
É no convívio das pedras que uma pedra vai moldando a outra. E a outra vai moldando a uma. E é nisso que eu falo assim com vocês. O que acontece no nosso meio, que muitas vezes é desagradável, ela serve para não acontecer novamente. Por quê? Porque a pedra, atritando com a outra, tirou as pontas. Ficou roliça. Ficou uma pedra boa para se pegar. Não machuca a mão. Então, a gente precisa entender isso. Não achar que a nossa convivência ela vai ser tranquila, mas entender que o atrito que nós tivemos vai servir para nos moldar. Um atrito que eu tive com o irmão vai servir para eu ficar sem aresta. A cada dia. Então, a água, ela só conduz as pedras, e as pedras vão no fundo rodando, e é esse girando e batendo nas outras que ela vai sendo lapidada. Ok? E a água somente dá o curso. A água somente dá o curso, né? Vamos lá. Ela dá a direção, né? A água dá a direção. Então agora vocês viram aqui, Jeremias foi chamado. E uma das características desse profeta, que ele também foi rejeitado, né? Ele também foi rejeitado. Sempre os profetas são rejeitados. Esses são os profetas de Yahweh. Porque os falsos profetas são bem aceitos. Por quê? Porque os falsos profetas, eles falam que você está afim de ouvir. Não, irmã Delminha, você é linda. Irmã Delminha, como você é sábia. Não, irmã, como você suporta a sua dor, não se queixa, né? Você está de parabéns, você é um exemplo para todo mundo. Então é assim que é o falso profeta, fica só elogiando. Por quê? Aquele que elogia, coloca uma rede debaixo dos pés dela, né? Aquele que lisonjeia, fica só elogiando, coloca ali uma rede para os seus pés, para você cair. Sabe por quê? Porque você vai acreditando. E quando você vai acreditando, você fala assim, eu não preciso fazer nada, eu já sou perfeita. Eu já estou linda demais. Mas quando aquele que te ama, que é o profeta de Yahweh, ele pega e fala assim, não, ainda não está bom não. Porque para Yahweh tem que estar perfeito. Vamos melhorar. Vamos corrigir Israel. Vamos corrigir Israel. Só que quem fala por Yahweh nunca vai ser bem aceito nesse mundo. Por quê? Porque é igual político. Você vai ver lá, ó, não, agora vocês vão comer picanha todo dia. Vocês vão comer picanha. Vocês vão ali, ó, na esquina, vai pegar picanha, eu vou te dar o vale picanha. Aí vocês vão pegar e picanha lá. Todo mundo vai comer picanha. Então vai ter mais picanha que boi. Ou seja, o povo está querendo ouvir. Eu tava voltando assim, ó. Aí lá em Nova Lima tem uns que ficam na praça. Eles chegam, na hora que eu chego pro posto, eles chegam para ficar na praça. Fica o dia inteiro na praça bebendo e depois vai embora para casa. No outro dia chega 7 da manhã na praça, marcando ponto, presença lá. E aí eles deram apelido lá em Nova Lima desses que ficam na praça bebendo, de Ariranha. Não sei porquê, mas deram apelido de Ariranha. Aí sabe o que acontece? Eu passei assim, ó, eu carrego uma garrafa de água. Eu levo todo dia para o consultório uma garrafa de água. Aí ele olhou assim para mim, olhou para a garrafa de água
E ele falou assim, quem ganhou o segundo turno? Aí eu falei assim, acho que foi o Lula, né, pro segundo. Aí ele, vou comer picanha. Tá entendendo? Vou comer picanha. Ele pensou. Me perguntou. Aí, o que acontece? Essa é a condição daqueles que põem a sua esperança numa falsa promessa. Tá entendendo? Colocou a sua esperança, sua fé, numa falsa promessa. Como nós estamos vendo, para poder alcançar a condição de perfeito varão, é uma condição difícil. Por que é difícil? Porque você precisa cortar na carne. Quando a gente fala assim, ser lapidado, é você cortar na sua carne, cortar, e dói. Dói. Você ser chamado a atenção na presença de todo mundo, dói. Não é gostoso, não. Agora, você acha que Micael também nunca foi chamado a atenção? Foi. Foi chamado a atenção. Por isso ele não era perfeito. Porque se ele já tivesse nascido perfeito, ele não precisava ser chamado a atenção. Mas por ele ser chamado a atenção, sempre, ele foi aperfeiçoando, porque ele temia Yahweh. E é por ele ser chamado a atenção que ele foi se aperfeiçoando até alcançar a condição de perfeito varão. E é isso que nós precisamos. Precisamos entender isso. Que nós não fomos criados perfeitos e precisamos da exortação. E precisamos da exortação para nos tornarmos mais sábios, melhores do que ontem. E ter um coração humilde o suficiente para entender isso. Papai nos trouxe, né, que quando nós vimos a respeito que a veste que Micael recebe, as vestes de Yahusha, elas são na realidade o corpo. Então as vestes ali, elas estão representando o corpo de Papai Yahusha. Tanto que está escrito nas vestes, na altura da coxa, o quê? Está escrito na veste. Está escrito na veste, né? Está escrito na veste. Rei dos reis e mestre dos mestres. Mostrando claramente aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. A ele, o único, que é imortal, que é rei dos reis e mestre dos mestres. Assim está escrito. Vamos ver isso? 1 Timóteo, capítulo 6. Página 2073. 2073, né? (2073). 2073. Ó. 2074. Vamos lá, 2074. 1 Timóteo 6, versículo... Vamos colocar aqui, ó. Versículo 14. Presta atenção. 1 Timóteo 6, 14. Guarda o mandamento imaculado. O que significa imaculado? Imaculado, irmã Marinalva. Algo tocado, algo perfeito. Imaculado. Lembra da palavra. Imaculado. O que é uma mácula? Mancha. Mancha. Então, imaculado significa sem mancha. Guarda o mandamento sem mancha. Irrepreensível.
até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. O único que possui imortalidade e que habita a luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. Veja bem, então aqui ele dá a característica de Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, mostrando claramente que Papai Yahshua, quando ele saiu de dentro de Yah, ele não podia usar o nome de Yah, mas ele carregava o nome de Yah. Quando ele saiu de dentro de Yah, ele não poderia, porque a palavra diz, fora de Yah não há outro Yah. Nós já fizemos esse estudo. Então, ele se anulou e se fez servo. Apesar de ter o quê? Ser a imagem de Yah invisível. Exatamente a condição da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma representação de Papai Yahshua, no qual ele é uma representação, não, perdão, ele é Yahshua e ele representa Yah. Ele representa Yah, mas ele é Yahshua. Por isso que a Arca da Aliança, ele é feito de madeira revestido de ouro. Madeira mostrando algo corruptível, revestido de algo incorruptível. Aqui nessa terra nós temos o ouro como algo semelhante a algo que seja eterno. Por quê? Porque ele não sofre a ação do tempo, não enferruja. O ouro é ouro sempre. Pode chover em cima do ouro, pode gear em cima do ouro, pode pôr no fundo do mar. Ele não deixa de ser ouro e ele não perde, ele não se liga às outras coisas dessa terra. E ele é chamado ali de ser algo nobre. É um metal nobre. Por quê? Porque ele não é um metal que oxida. Se ele está oxidando é porque é um ouro misturado. Mas o ouro puro, ele não oxida. Então é representação de papai. Por quê? Porque a arca, ela tem as representações na feitura dela para representar aquele que viria em carne e seria revestido de ouro. Quer dizer, receberia o quê? Seria ressuscitado. Ou seja, revestido. Quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade. Assim disse Shaul Paulo. Então, quando nós vemos o personagem em Apocalipse 19, ele está vestido uma veste que remete àquele que veio da luz inacessível. Vamos lá, Apocalipse 19. 2163. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Diz assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Olha aqui, ele julga, o ancião que julga. Combate, Micaial que combate. Micaial com seus anjos combateu. Por que a Escritura usa isso, irmã Edna, para poder falar? Por que ela não usa de clareza? Porque é só para os filhos entenderem. Isso, só para os pequeninos, né? No final dos tempos, para que eles possam olhar, ver e não compreender. Por isso que está codificado. Então fala assim: vi então o céu aberto. Fazendo link com o que, irmã? Quando fala, vi o céu aberto. Fazendo um link com Filadélfia. Com Filadélfia. Filadélfia fala assim: eis que pus uma porta aberta que ninguém pode ver. Porta aberta na terra? Não, porta aberta no céu. Então aqui fala: eis que vi o céu aberto. O link de uma porta que dá o acesso, né, do céu para a terra. E eis que apareceu um cavalo branco, fazendo link com o trono, que é Gabriel, trono de Yah, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel e Verdadeiro, fazendo link com aquele que é fiel. E aquele que é o verdadeiro, porque a verdade foi lançada por terra, Daniel 8. Ele julga, o ancião que julga, Daniel 7, e combate com justiça. Combate onde? Apocalipse 12.
Seus olhos são como chama de fogo. É o anjo que manifesta na sarça ardente. É o anjo que se revelava na libertação do povo israelita pelo deserto como uma coluna de fogo. Sobre sua cabeça há muito diadema. Nós já vimos. Diademas são o que, irmão Edgar? Diademas foi aquele que foi conferido a ele, né, ser, né, juiz, ancião, né, então eles são os diademas. Isso aí era um nosso entendimento e tá certo, mas nós temos um entendimento superior hoje em dia. Qual que é o entendimento superior? Irmão, pode falar. Filhos. Isso, são os filhos. Por quê? A palavra fala em provérbios, né? É em provérbios? Fala assim, olha, os filhos é a coroa do ancião. Por quê? Porque tem que esperar completar o número dos filhos para que ele possa ressuscitá-lo. E ele chama cada um pelo seu nome, em número certo e fixo, 144 mil. Então ele tem muitos filhos, vamos falar diademas aqui, ele tem muitos filhos. E traz escrito um nome que ninguém conhece, ele traz escrito, olha só. Por que fala traz escrito, irmão Murilo? Porque ele leva o nome de Yahweh. Mas aqui tem um segredo. Quando fala assim, ele traz escrito. Porque é ele que escreve. Ele inspira. Ele inspirou os profetas a escrever a escritura. Entenderam? Ele é aquilo que Paulo fala. Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Yahweh. Vamos abrir essa passagem? Vamos abrir essa passagem? Quem vai achar para mim? Toda escritura é divinamente. Assim, a gente usa divino, não os divino, mas é inspirada por Yahweh. 2077. 2077. A gente não usa divino, sabe? A gente usa celestial. A gente muda esse divino para celestial. 2077. Segundo Timóteo. E eu já falei isso com vocês, né? Esse 3,16, né? Você substituir João 3,16 por 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó. Toda escritura é inspirada por Yahweh e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Yahweh seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Ou seja, aquele que é perfeito ensinando seus filhos a serem perfeitos através da escritura. E aqui ele fala, olha, a palavra é para, olha só, 3,16, é inspirada por Yahweh e útil para instruir, refutar. Você já viu que nós já refutamos todos os evangelhos anátemas através da própria evangelho escritura de Lucas, para corrigir. Corrigir o quê? As veredas. E para educar. Educação. Educar a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Foi utilizado hoje. Né? Exato. Ensina a criança para que ele ande no caminho reto. Para que ele ande em veredas planas. Não nas veredas tortuosas. Aí, você viu aqui, irmão Murilo, falando assim, toda escritura é inspirada por Yahweh e útil para instruir, refutar, corrigir, para educar na justiça,
a fim de que o homem de alto seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Quando ele fala, aqui ele fala, ele está educando uma criança, para educar. Por isso que a criança, ela foi tomada da mulher, e foi tomada com força, foi arrebatada, tomada da mulher com força, para junto de Yahweh de seu trono, para junto de Yahweh de seu trono. Por isso que você vê, Apocalipse 19, o cavalo branco é o trono, e o seu cavaleiro, o seu montador, é aquele que é referido como Yahweh. Por que ele é referido como Yahweh? Porque ele tem a promessa da unção. Por isso que fala, Jacó lutou com um anjo. E depois que ele lutou com o anjo o abençoou. E mudou o nome dele. Fazendo link com o quê? Agora vocês entendem. Por que ele mudou o nome dele, irmã Delminha? Ninguém sopra. O nome de Jacó? É. Para Israel. Mas ele podia mudar o nome? Por que ele podia mudar o nome? Ele podia mudar o nome, porque ele tem a autoridade de Yahweh. Qual autoridade? Autoridade, porque ele carrega o nome de Yahweh. Não é por isso, não. Não? É porque ele é o último Adão. E por ele ser o último Adão, Yahweh, quando fez Adão, falou assim, você vai nomear os seres criados. Você vai nomear. Então, quando ele luta com Adão, com Jacó, e ele muda o nome dele, ele podia mudar o nome? Podia, porque ele é o último Adão. Entendeu? Porque a autoridade de poder mudar o nome. Então, é porque aquele que é referido como último Adão, que foi dado por Yahusha, a condição para ele é assim, você vai nomear as criaturas, e você vai pôr o nome que você quiser. Por isso ele é referido como último Adão. Aí fala, Jacó fala assim, ele lutou a noite toda, e quando ele lutou a noite toda, é o anjo que se manifesta à noite. E o anjo que manifesta à noite se manifesta, inclusive, como uma coluna de fogo. Ele se manifesta. E quando vai chegando a hora do raiar do dia, já não é a hora dele, é a hora do pai dele, que é o sol da justiça. Então ele fala, olha, eu tenho que ir embora, me larga, me solta, eu tenho que ir embora, acabou meu tempo com você. Não, eu não vou te soltar até que você me abençoe. Aí, uma das coisas que ele pergunta, Jacó, primeira coisa assim que você vê, Jacó pergunta, qual que é o seu nome? Pergunta para o anjo. Aí o que ele fala, irmã Bruna? O que me importa o meu nome? O que importa não é o meu nome. O que importa é o nome que eu carrego. O nome de Yahweh. Entender? Oi. Quando ele é o último Adão, que ele dá os nomes para a criação, para os animais, tudo, ele já está sendo preparado para a criação das novas terras, da nova terra, novos céus e nova terra. Quando a gente vê, irmã, você tem que lembrar a distinção. O primeiro Adão, que é da terra, ele está falando assim, o primeiro Adão, ele veio à terra, primeiro Adão veio à terra primeiro. O último Adão, ele é referido àquele que participou da criação, ele vem para a terra no final. Então, o primeiro Adão, aqui terreno, foi dado a ele a autoridade para dar o nome para os seres terrenos. O último Adão, que é celestial, foi dado para ele a condição dele escolher os nomes dos seres celestiais. Deu nome às estrelas. Então, Micael recebeu a autoridade para dar o nome às estrelas. Por isso que ele fala, ele chama cada um por seu nome. Porque ele escolheu o nome das estrelinhas. Entendeu? Em número certo e fixo.
E é por isso que é aquele anjo que anda sempre com as suas estrelas, o seu exército. E ele que nomeou, ele que acompanhou, ele que formou aquele exército, né? Até que vem e tomam e fere ele, tomando o quê? Tomando as pedrinhas do seu peito. O que são essas pedras, essas feridas em teu peito? São as feridas que eu fui ferido na casa celestial, templo dos meus amigos. Fazendo o link que o sumo sacerdote, o que ele tinha no peito, irmã Adriana? As pedras. E elas eram formadas de quantas? 12 pedras no peito do sumo sacerdote. Aí quando a gente chega em Ezequiel, capítulo 28, vamos lá? Ezequiel 28. Página 1520. 1520. Ó. Ezequiel 28, 12. Ele fala assim: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: Assim diz o mestre Ial: Tu eras modelo de perfeição. Já era. Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Ial. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas: rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, azulita, lazulita, turquesa e berilo. Essa na Bíblia, Yal Shalom. Ou seja, aqui ó, se essas pedras tá adornando Lúcifer, é porque já não está mais no peito do sumo sacerdote. Entenderam? Ou seja, ele queria imitar. Ele queria fazer de conta que ele era um sumo sacerdote. Viu? Ele queria fazer de conta que é um sumo sacerdote. E é o link com o quê? É o link com Lúcifer lá dentro do templo. Viu? Lúcifer lá dentro do templo, recebendo as orações em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Aparecida, de Conceição, em nome de tudo quanto é nome, em nome de Emanuel, em nome de Santo Expedito e etc. Viu? Ele aqui adornava com pedras preciosas do peito do sumo sacerdote, querendo ser sumo sacerdote. E aonde que ele está hoje? No templo, se passando por o quê? Por sumo sacerdote. Eu estou falando aqui, não estou indo todos os versículos, porque vocês já sabem disso, sabem dos detalhes. Então eu estou encaixando as informações. Por quê? Porque é muito difícil eu voltar no básico do básico que você precisa saber, né? Então, para eu ensinar uma conta de multiplicação, eu vou ter que voltar a ensinar a de adição para vocês. Eu já espero que você saiba adição para chegar na multiplicação, né? Aí, aqui você entendeu agora por que ele se adornava com pedras preciosas, queria ser o que, irmã Lé? O que Lúcifer queria ser? Queria ser o sumo sacerdote. Exatamente, queria ser o sumo sacerdote. Pode falar, minha irmã? Pode ir no banheiro? Pode. Então vamos lá. Agora a gente volta aqui, ó. Apocalipse 19,
Apocalipse 19, versículo 12. Apocalipse 19, 12. Apocalipse 19, 12. Diz assim: seus olhos, os olhos do cavaleiro, são chamas de fogo, fazendo link com o anjo que manifesta no fogo. É o anjo da sarça ardente. É o anjo que se manifestava à noite como uma coluna de fogo. Agora eu quero saber dos graduados. Por que que ele é o anjo que se manifesta no fogo, irmão? Por que ele é? Porque ele é o Espírito. Não, não é por isso, não. Eu trouxe o ensino para vocês lá na... Quase. Ó. Ó. Por quê? Ó. Por quê? Eu trouxe o ensino para vocês sobre a pedra angular. O que é a pedra angular? Ah, é o altar. E o que se põe no altar? O fogo. A pedra angular é o altar. E o que tem no altar? O fogo. É o fogo. Entenderam? Então, vamos lá. Como é que é? Esse assim tá afiado. Vamos lá. Ó. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Ele traz escrito. Olha aqui. Ele traz escrito. Ele traz escrito. Faz um link com o quê? Faz o link, irmãos, que aquele dedo que escreveu a tábua de pedra da lei, que deu para Macha. Aí que tá. E aí, quando Macha esteve na presença desse anjo, a sua face resplandeceu. É a segunda parte da bênção sacerdotal. Vamos falar a bênção sacerdotal lembrando dela? E ao te abençoe e te guarde. Olha aqui, te guarde. O anjo que permanece junto dos filhos do seu povo para os guardar. Na Bíblia King James fala: o anjo que guarda o seu povo. E ao te abençoe e te guarde, e ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Viu? E tenha compaixão de ti. Tenha compaixão. E ao levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação, salvando esses da morte. Olha aqui, quem deu essa bênção para Arão abençoar o povo? Por quê? Porque é sumo sacerdote lá em cima. E ele queria que Arão, que era sumo sacerdote aqui embaixo, abençoasse os filhos de Israel. E ele fala assim, ó: e vocês colocarão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei. Por isso que está falando assim, ó, ele traz um nome que ninguém conhece, exceto ele mesmo. É o nome de Yahweh. E é por isso que ele falou, olha, israelitas, coloque nos filhos de Israel o meu nome, e eu vou abençoar eles. Eu vou abençoar. E o que acontece hoje com Babilônia? Babilônia não quer que o nome de Yahweh seja conhecido. Então colocou o nome das entidades babilônicas. Então as pessoas, elas hoje têm nome dos santos babilônicos. Porque tirou, quando a vinha foi o que? Tomada. Foi tomada também os filhos.
Por isso que eles recebem o nome das entidades babilônicas. É o link com Ananial, Azarial e Misaial. Quem que é o nome Misaial? Vem de qual, irmão Rodrigo? Misaial. Quem que são esses três personagens que eu falei? Ó, Ananial, Misaial e Ananial. Eles foram mudados os nomes para quais nomes? Ele nem sabe o que é que está falando. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados, deportados para a Babilônia. E eles foram colocados dentro do quê? De um forno, que foi aquecido 7 vezes mais. Uma fornalha. Esses, quando eles eram israelitas, eles eram da tribo de Alda e ele era descendentes dos nobres, de uma família nobre. Foram transportados para Babilônia. E chegou lá, a primeira coisa que o eunuco fez, o eunuco do rei, o que o eunuco fez? Mudou o nome deles para nomes de entidades babilônicas, fazendo um link com o quê? Os filhos de Israel, que tinham o nome de Ial neles, quando foram levados cativos para a religião babilônica, foi mudado o nome deles. Entendeu? Então, por isso que agora, quando ele está voltando, ele está carregando o nome, para que toda a terra volte a conhecer o nome de Ial. Ó, versículo 14. Versículo 12. Seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Veste o manto embebido de sangue ao veste do papai. A veste do papai. E o nome com que é chamado é palavra de Ial. Aqui eles pusem verbo, mas a palavra é palavra. É palavra de Ial. Ele é chamado como palavra de Ial. Por quê? Porque isso aqui, ó, é chamado o quê? Palavra de Ial. A escritura é chamada como o quê? Palavra de Ial. Aqui tem muitos livros que não são escritura, mas você sabe o que eu estou falando. A escritura verdadeira é chamada de quê? Palavra de Ial. Porque foi inspirada por aquele. Foi inspirado, porque toda escritura é divinamente inspirada. O que eu falei divinamente é celestialmente inspirado por Ial. Quando eu falo divino, a gente corta porque a gente lembra de Deus. A gente muda essa palavra divino. A gente muda para a palavra celestial. Ok? Eu estou registrando isso aqui muito claramente, porque a gente está purificando todas as palavras. Então, você vai encontrar assim, divinamente inspirado na Bíblia Almeida, e é só para você não repetir. Assim seja. Continuando. Ó, e o nome que é chamado é Palavra de Ial. Por quê? Porque faz um link do que o papai trouxe agora em Jeremias. Vamos lá. Jeremias 1. Página 1362. 1362. Ó, versículo Jeremias 1:5. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Nossa. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. As nações. Mas eu disse, mestre Ial, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Ial me disse, não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás.
e a quem eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Assim diz Iau. Então Iau estendeu a sua mão e tocou-me a boca. Iau me disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Fazendo o link lá, com aquele com que ele é chamado, palavra de Iau. Assim que é chamado palavra de Iau, porque Iau colocou as próprias palavras dele na boca deste. E é a representação de Irmial, que é a representação daquele que é enviado às nações. Entendeu, irmãos? Vamos lá. Voltando lá. Viu que a gente andou? Só um versículo a gente está. Vamos lá. Que ele é chamado palavra de Iau. Versículo 14. Os exércitos dos céus, os exércitos dos céus acompanham-no em cavalos brancos. Ou seja, eles estão montados em querubins. E são querubins puros, porque eles são brancos. Vestidos com linho de brancura resplandecente. Vestido, presta atenção, irmãos. Os exércitos do céu acompanham em cavalos brancos. Vestidos com linho de brancura resplandecente. O que é que está falando aqui, irmão Edgar? Vestidos Isso. de linho de brancura resplandecente. O que está querendo dizer aqui? Eles foram. Pode falar, é isso mesmo. Eles foram, continua. Isso, eles foram revestidos. Lembra? Revestido significa que eles receberam um novo corpo. Receberam um novo corpo. Receberam um novo corpo. Agora, da sua boca sai uma espada afiada. Já vimos lá. A espada afiada já falou que ele é chamado de quê? Palavra de Iau. Veja que foi colocado nele, na sua boca, a palavra de Iau. Iau colocou na boca dele a palavra de Iau. Ainda quando ele era criança. Ainda que ele era criança. Fazendo link com quem? Lá atrás. Fazendo link com quem? Não. Fazendo link com Samial. Samial. Por quê? Porque ele foi colocado para ele uma estola sacerdotal ainda criança. E já foi prometido para ele que ele seria sumo sacerdote. Ele seria sumo sacerdote, ainda criança. Ainda criança. Sumo sacerdote, ainda criança. Entenderam? Ainda criança. Continuando. Apocalipse 19, 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará. Ele é quem as apacentará. Fazendo link com o ancião que apacenta o rebanho. Fazendo link com Davi. Ele é quem apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho. Ele é que pisa. Aí faz um link lá em Lucas. Quem é que pisa o lagar? É o link com o vinhateiro. O vinhateiro. O vinhateiro, ele cuida da plantação de uva. E o vinhateiro é o dono da vinha? A vinha era do mestre dele. O mestre dele é quem? Iauxa, que é o criador. E ele é o que cuida da terra. Ele cuida da terra. Ele cuida da terra. E os filhos dele? Os filhos dele ficam
Não, os filhos dele são lavradores. Cuida da terra com ele. Por isso que vocês estão aqui, cuidando da terra como lavradores. E os filhos dele que ele deixou lá em cima. Hã? Olha aqui, está cuidando do jardim do Éden, lavrando a terra e cuidando dela, lavrando a terra e cuidando dela. Aí o que acontece com eles? Eles colhem do fruto, não colhem? Aí vem o quem lá saquear? Os midianitas e os amalequitas vão e saqueia tudo aquilo que eles plantam e colhem. Por isso que fala que, por isso que nós já trouxemos a mensagem que Satanás é a representação das aves do céu. As aves do céu não plantam e nem semeiam, não colhem, não tem celeiro, mas Iau os alimenta. Ou seja, os filhos lá em cima, trabalhando a terra, colhem para esses querubins preguiçosos se alimentar. Vocês estão entendendo, irmão? Forte demais. Por isso que papai fala, as aves do céu não plantam, não semeiam, não tem celeiro para guardar. Mas, no entanto, Iau os alimenta. E você vê aqueles que ficaram lá em cima, aí faz um link com Jeremias 52. Vamos lá. Jeremias 52. Página 1458. 1458. Ó, 1458. Jeremias 52, 16. Jeremias 52, 16. Diz assim: mas Nabuzardã, quem que é a representação de Nabuzardã, irmã Marinalva? O antimachia. Parabéns, minha irmã. Mas Nabuzardã, que é a representação do antimachia, chefe da guarda, quer dizer, da guarda do rei de Babilônia, também tem o seu exército, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores. Agora os seus filhos. Lá em cima, como vinhateiros e lavradores. Viu que são os filhos de Micael, que ficaram lá em cima, como vinhateiros, porque eles já são vinhateiros e lavradores. Viu? Agora que você viu isso lá atrás, agora você vem e tem um entendimento. Ficou lá para alimentar aquela corja preguiçosa que o irmão Bruno sempre lembra. São preguiçosos. E é por isso que eles são preguiçosos que é referido a eles. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eles ainda utilizam para negociar, né? E ainda usam, né? Negocia sim. Então você vê que eles estão sendo alimentados por os filhos de Alcha que ficaram lá em cima. Que ficaram como vinhateiros e lavradores, viu? São muito trabalhadores, né? Porque é 12 mil para alimentar 200. 200 milhões? Né? 12 mil para alimentar 200 milhões. São muito trabalhadores. Por quê? Porque aí você vai no chamado. No chamado de quem? No chamado de Yalcha, Eliseu. Vamos lá? Está no livro de Reis, né? Primeiro Reis 19, 19. Primeiro Reis 19, 19. Deixa eu ver. Aqui puseram a vocação de Eliseu e Yalcha, né?
Partindo dali, Raial encontrou Ialcha Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra, e ele próprio no 12º. Ele próprio no 12º. A gente já fez o link com o 12º, com Apocalipse 7. Qual que é a 12ª tribo? Benjamim. Olha aqui, pega lá, a 12ª tribo de Apocalipse 7. Ó, Apocalipse 7, a 12ª tribo é Benjamim, 12 mil. 12 mil de Benjamim, que faz um link com a tribo de Benjamim que não desceu ao Egito. Só vai para o Egito no final, em Apocalipse 19, que eles deixam o céu com toda a casa e desce para tomar posse da terra. E quando eles descerem para tomar posse da terra, aí eles vão reedificar o quê? Ou vão fazer o templo celestial na terra. Eles vão fazer o quê? O templo. Por quê? Porque tem que ser feito o templo em tempo de paz. Porque se você pegar a palavra em Salomão, que Ial deu para Salomão construir o templo e deu paz em todas as províncias, em todas as fronteiras. Para ele construir o templo, ele teve paz. Por que ele precisa de paz para construir o templo, irmão Márcio? Não dá para construir, né? É? Mas as muralhas não foram construídas em tempo de paz, lembra? Eles estavam com os utensílios e uma espada. A espada ficava encostada enquanto estavam os utensílios. Quando falava, tá vindo os inimigos, eles pegavam na espada. Viu que as muralhas não foram construídas? Mas por que o templo tem que ser construído em tempo de paz? Quem vai tentar? Pode falar, irmão. Porque não podia haver sangue. Não pode ter sangue, derramamento de sangue. As mãos têm que estar limpas, puras, para construir o templo. Entendeu? Exatamente. Por isso que Davi preparou todos os detalhes para que Salomão edificasse. Né? Entenderam? E aí as denominações falam o quê? Fala que vai ser edificado o templo, né? Pelo anti-machismo, né? Ou seja, ele não vai construir nada. Ele vai destruir. Ele não constrói nada, ele só destrói. O anti-machismo só destrói, ele não constrói nada, ele só destrói. Quando ele foi lá em Babilônia, quer dizer, ele foi enviado por Babilônia a Ial-Shalã, ele foi lá destruir Ial-Shalã. Quando o anti-Machia lá em cima, ele foi jogar pedra por terra. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. E foi derribada por quem? Pelo anti-Machia. Por isso que fala o quê? Os laços da morte me cercaram. Está em Salmo 18. Entendeu? E ele fala, eu fui aterrado. Aterrado significa sepultado. Mas não foi sepultado no Sheol, né? E foi sepultado aonde? Na mão de Ial. É a mesma representação, agora para o irmão Marco Betor ficar feliz, é a mesma representação de Macha. Macha foi enterrado por Ial. Macha foi enterrado por Ial. Aonde ninguém sabia.
ninguém sabia. É o link lá de cima. Micael com seus foi enterrado aonde ninguém sabia. Aonde foi? Né? Na mão. Voltando lá. Vamos voltar lá em Apocalipse 19. Irmão Alberto tá aí hoje? Tá aí, irmão? Tá dando para ouvir aí, irmão? Se você depois não conseguir ouvir, você vai ouvir no ruminar, tá bom? Vamos lá. Apocalipse 19, versículo. Apocalipse 19, versículo. Vamos sair aqui, ó. Vamos por versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações, com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar, viu? O lagar do vinho. Quem é que pisa o lagar? O vinhateiro. Aquele que trabalha a terra. Aí faz um link com o quê? Os que ficaram lá em cima são vinhateiros e lavradores. Viu? Ele que pisa o lagar da vinha do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre a sua coxa. Rei dos reis e mestre dos mestres. Por quê? Porque é as vestes do pai dele. E as vestes é o que, irmão Edgar? Ele é revestido. Né? Não, você tá lá. É verdade, é o seu corpo. É o corpo de Papai Yahshua. É o corpo, é a representação da arca. O quê? Os utensílios do sumo sacerdote foram colocados dentro da arca e foi fechado. Lembra dos utensílios colocados dentro da arca? O quê? A vara do sumo sacerdote que floresceu. A tábua dos 10 mandamentos que o dedo de Al escreveu. O que mais? O vaso revestido de ouro com maná dentro, que é aquele que tem a palavra de Yahweh. Que o maná representa a palavra de Yahweh que alimenta os seus filhos, fazendo link com o quê? Com um pai de família que recolhe o maná e leva e prepara para sua casa, seus filhos. Vamos lá, continuando aqui, irmãos. O nome está escrito sobre seu manto, sobre sua coxa. Rei dos reis, mestre dos mestres. Esse aqui você já viu que faz um link com o corpo de Papai Yahshua, ou seja, a arca. Ele entrou para dentro da arca. Ele entrou e recebeu o corpo de papai. E é por isso que ele está falando de vestes. Agora você entendeu quando fala vestes? Ele está recebendo o corpo de papai. E os outros estão com vestes resplandecentes. Vestes resplandecentes. Corpo glorificado. Tudo isso é a introdução para a gente chegar agora no que eu criei expectativa com os irmãos sobre a superior ressurreição. Sobre a superior ressurreição. Isso, vamos abrir lá em Apocalipse 6. Capítulo 6. É o 6? Estão gritando? Hã? Estão gritando por... É 6, ó, presta atenção. Apocalipse 6, ó, presta atenção. Apocalipse 6, versículo 9. É que eu estava vendo se a gente tinha alguma coisa aqui. Apocalipse 6, 9. Presta atenção. A irmã Julie gostou. Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, quem que abre o quinto selo? É Shaul Paulo que abre o quinto selo? Quem que abre o quinto selo? É o Cordeiro. É o Cordeiro que abre o selo. É o Cordeiro que abre o selo. Quem toca a quinta trombeta que é Shaul Paulo.
Hã? Quem é que abre o quinto selo? É aquele que tomou o quê? O livro. Tomou o livro. Vamos lá, vamos abrir aqui primeiro. Apocalipse capítulo 5. Olha aqui. Apocalipse 5. Porque isso aqui está falando de forma codificada. Quando está falando Apocalipse 5, versículo versículo 5. Apocalipse 5, 5. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Ialda, era aquele que era leãozinho. Aonde que ele é referido que ele era leãozinho? Gênesis 49, a bênção a Ialda, que ele fala do leãozinho, que é o filho. Aí ele fala, agora aqui, ele virou leão, ele virou adulto. Eis que o leão da tribo de Ialda, o rebento de Davi. O rebento de Davi, porque não é papai Alcha, porque papai Alcha não é rebento de Davi. É Micael que é rebento de Davi. Vamos lá. O rebento de Davi. Por quê? Porque em Isaías 11 fala assim, do tronco de Jessé vai sair um ramo, e das suas raízes um rebento. O rebento que sai da raiz é Micael, celestial, porque sai da raiz papai Alcha. Porque papai Alcha, ele era como uma raiz em terra seca. É raiz, já está falando ali que a raiz é papai Alcha. E o rebento brota da raiz, ser celestial. Papai e Alcha gera Micael. Mas ele encarna na terra. Por isso que vem o tronco de Jessé. E do tronco sai um ramo de Jessé. Sai um ramo de Jessé. Sai um ramo de Jessé. Ah, mas eu tenho que mostrar isso para vocês. Eu tenho que mostrar. Vamos lá. É porque eu fico querendo entrar logo nos finalmente, né? Mas eu tenho que te mostrar isso aqui primeiro. Vamos lá. 1 Samuel 17, 57. 1 Samuel 413. Então vamos lá. 414 é 1 Samuel 17, 57, página 414. Primeiro Samuel, eu estou deixando todos acharem, tá? Versículo 57. Vamos começar aqui, 55. 1 Samuel 17, 55. Diz assim, Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, aqui Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner respondeu: tão certo como estares vivos, ó rei, eu o ignoro. Então o rei disse: informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o tomou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda na mão a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem, de quem és filho?
Davi respondeu: de teu servo Jessé, o belemita. De teu servo Jessé, o belemita. Por isso que em Isaías 22 fala do tronco de Jessé. Sai um ramo. Por quê? Foi dado honra para Jessé. Viu aqui o ponto? A importância de Jessé. O tempo todo ele falando de Jessé. Por que está falando de Jessé e não de Davi? Porque a importância de Jessé. Entenderam? Vamos voltar lá. Agora vamos lá. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, quem abre o quinto selo? Micael. As almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Al e do testemunho que dela tinham prestado, e eles clamavam em alta voz. Aonde eles estão? E aonde é o altar sacrifício? Na terra. Na terra. Na terra. Até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, quando é que vai ser feita justiça, vingando o sangue deles, irmão Elcio? Olha lá, irmão Elcio, olha a barba do irmão. Aê! Quando, irmão? Quando ele voltar como Micael. Isso. Isso, lá Apocalipse 19, aonde nós estávamos. Ali ele está voltando para fazer justiça e vingar, né? Quer dizer, fazer justiça não, vingar. Porque justiça ele já fez. Quando que ele fez? Ressuscitando os 144 mil. Ele volta para vingar. Então aqui está falando assim: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardará a fazer justiça? Tardará a fazer justiça. Até quando você vai tardar a fazer justiça? Vingando o nosso sangue. Ó, tarda em fazer justiça e vingar o nosso sangue. Ó, falar assim: eu não consigo vingar o sangue de vocês que foi derramado, mas eu posso fazer justiça você agora. Mas eu posso fazer justiça agora. Vamos lá? É demais. A cada um deles foi dada então uma veste branca. Ou seja, ele fez a superior ressurreição. Esses que clamavam são os de Esmirna e também ali a dama de companhia de Pérgamo, os vencedores. Eles clamam: até quando tardará em fazer justiça e vingar o nosso sangue? Aí ele fala: ó, vingar o sangue de vocês eu não posso ainda. Tem que completar o número. Mas eu posso fazer justiça. E foi dado para cada um corpo glorificado. Versículo 11. A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por um pouco de tempo. Descansa comigo! Quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, aqueles daqui de baixo vão bater pedindo pão. Aí ele fala: eu estou junto com os meus filhos repousando. Estamos deitados na cama. Estamos repousando. Estamos repousando. Aí ele está falando assim: olha,
foi dado para eles o corpo glorificado, as vestes brancas, e falado, agora vem aqui repousar comigo. Aí ele fala, agora, até que complete o número. Aí quando completar o número, nós vamos vingar. Vem repousar aqui comigo. Meus filhos, vem repousar comigo, vem descansar, porque ainda está escrito em outro lugar, que no 7º dia, Iau descansou da sua obra. É Iau que habita na luz inacessível? Não, mas aquele que carrega o nome de Iau, porque ele trabalhou a terra arduamente, e chegou o tempo dele descansar com seus filhos, que também trabalham arduamente, como vinhateiros e lavradores. Então, amados irmãos, agora você entendeu aqui aonde acontece a superior ressurreição. É a superior porque está levantando só os de Esmirna e vencedor de Pérgamo. Mas aquela ressurreição que a gente fala, a primeira ressurreição, vai ser feita quando completar o número dos 144 mil. Mas essa aqui, ela é superior àquela outra. Gratidão, papai, por nos esclarecer. Tá feliz, irmã Diene? Irmã Julie? Irmão Helder? Entendeu, irmão Rodrigo? Então, veja bem, aquilo que a gente tem que esperar, o tempo certo. Me fala aquela palavra, aquela passagem que diz: feliz o país cujo o rei é filho de nobres. Eclesiastes quanto? 17. Eclesiastes 10, 17. Já o Paulo fala assim, nós somos cooperadores de Iau, somos cooperadores de Iau, e vós sois a lavoura de Iau. Ele trabalhando na terra junto. Trabalhando na terra. E aí por isso que você fala assim, ó, agora eles clamam, é dado veste, quer dizer, corpo glorificado, e chama, agora vem descansar aqui comigo. Quando o pai de família tiver fechado a porta e descansando com seus filhos, aqueles que estiverem na tribulação vai pedir pão. Aí ele fala, olha, ele vai falar assim, olha, não me importuno, porque eu e os meus filhos estamos descansando, estamos deitados na cama. Aí ele fala assim, papai Alcho fala, se ele não der por ser amigo, vai dar por causa da insistência deles. E dará tudo que for necessário. Papai, posso citar uma passagem? Pode. Daniel 12, 13. Fala assim, ó. 12, 13. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso, e depois te levantarás para tomar a tua parte no fim dos dias. Aí fala assim, ó, quanto a ti, vai tomar o teu repouso. Faz aí. Faz toda. Faz toda a conexão. Vai tomar o teu repouso. Vai tomar o teu repouso. Vai tomar o teu repouso. Vai participar da superior ressurreição. Vai tomar o teu repouso. Vai participar da superior ressurreição. Aí. Nossa, irmão. Tremendo demais. Pode falar, irmão Ronaldo. Então aquela passagem que fica ela agora, né? Nós os que estivermos vivos lá, entendeu? Essa passagem de Paulo no caso, que encaixa agora nesse momento, então, questão do tempo, vivo lá no caso, né? No caso, você lembra aqui, ó, eles são levados, né? Veja bem, a superior ressurreição, nós vamos subir vivos. Vamos enfrentar a morte? Não. Mas aqueles que estiverem na terra, eles vão ressuscitar. Aqueles ali estão aonde?
no pó da terra. Por isso que, lê de novo essa passagem, ó. Aqui mais um pouco mais embaixo, aqui, ó, fala assim também, ó. Eu consegui uma garganta aqui. Irmão Robson, lê para ele aí. Daniel 12:13. Quer que eu leia, papai? Pode ler, irmã. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso. Depois te levarás para receber a tua parte, no fim dos dias. Isso, no fim dos dias. E aí fala, aqueles que adormecem em solo poeirento. Aí. É o 12:2. 12:2. 12:2. Fala assim, e muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, né? É isso. Então, quando está falando ali, irmão Ronaldo, está falando assim, ó. Nós, os vivos, nós já subimos. Nós não precisamos passar pela morte. Agora, aqueles que estão na terra, que é o altar do sacrifício, serão revestidos. Vão subir para o templo. O que eles vão fazer no templo? Vão descansar das suas fadigas e receber, irmão André, a parte deles. Por quê? Porque o templo é herança, lembra disso? O templo é herança, vem tomar a tua parte, porque vocês também fazem parte aqui do templo, também são herdeiros do templo, entendeu? Porque faz o link com o quê? Com a palavra médio templo, e faz um link com Salmo 16:6, que fala assim, olha, foi-me dado um caniço para medir, e eu medi a minha herança, e a minha herança é maravilhosa, é o templo celestial. Fazendo um link conclusivo, Daniel. Vai lá, Daniel, tomar posse. Daniel, Ezequiel, né? Esses que participam da superior ressurreição. Posso ler uma passagem aqui, papai? Pode. Isaías 55:5 diz assim: assim tu chamarás por uma nação que não conheces, sim, uma nação que não te conhece, socorrerá a ti, por causa de Iau, teu Iau, a busca dos santos de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. E aí o que... Faz o link dessa passagem que nós lemos? Não, te cobriu de esplendor porque ele está vestindo o manto, a veste, o corpo de papai. Entendeu? O corpo de papai. Então, o link aqui, ó, especificamente que nós estamos vendo, é sobre a superior ressurreição, né? A superior ressurreição tem aqueles que são especiais. Eles vão ser despertados, mas eles morreram. Entendeu? Eles morreram. E eles vão ser despertados na superior ressurreição. Para quê? Para eles descansar lá em cima das suas fadigas, daquele trabalho árduo que eles desempenharam muito bem feito. E aí ele é despertado para subir e compartilhar na frente dos outros, porque os outros têm que completar os 144 mil para serem ressuscitados. Esses aqui, não. Eles participam da ressurreição em primeiro lugar dos outros. Por isso é chamado superior ressurreição. E depois a primeira ressurreição. Né? Então, aí eu queria mostrar para os irmãos, agora, quando você vê, é a continuidade. Por quê? Agora você entende que o quinto vai tocar trombeta, porque ele já foi ressuscitado. Entendeu? Então, o quinto, que é Shaul Paulo, foi ressuscitado na superior ressurreição. Então ele vai tocar trombeta, o quinto toca trombeta primeiro, antes do sexto. Pode falar, minha irmã. Essa superior ressurreição, que eu entendo que é para esse acontecimento vai ser logo que nós subimos junto ou posterior um pouquinho? O que você acha? Eu penso que é junto. Você pensa que é junto, mas não é.
Não tem como ser, não. Não tem como. Você está vendo aqui que ele teve que abrir 5 selos? Ele teve que abrir. O Shaul Paulo vai abrir. Shaul Paulo não abre selo. Não vai abrir, não. Vai tocar a trombeta. A trombeta vem depois. Apocalipse qual? Capítulo 8. Capítulo 8. Aham. Não, eu estou querendo entender o tempo da... Irmã, presta atenção. Primeira coisa, tomou posse do templo. Sim. Entendeu? Mediu. Isso. Aí ele começa a abrir o quê? Os selos. Quando chega no quinto selo, aí que aqueles que estão lá, eles clamam: até quando? Até quando, mestre? Está demorando. Até quando tardará em fazer justiça e vingar o nosso sangue? Aí ele fala assim: ó, justiça eu posso fazer agora. Pegou, chama eles para o céu e dando o corpo glorificado. Mas falou assim: mas vingar o teu sangue, nós vamos ter que esperar completar o número dos 144 mil. Ok? Por quê, irmã? Presta atenção. Eles não participam da batalha contra Lúcifer. Se eles não participam da batalha contra Lúcifer, não pode ser junto conosco. Primeiro, precisa subir os 300. Guerrear, lançar Lúcifer por terra. Depois que lançar Lúcifer por terra, o que aquele lá faz? Aquele toma posse da veste. Ele toma posse da veste. Não, o lutar é para depois, meu irmão. Irmão, veja bem, ele não precisou da veste para lutar com Lúcifer. Por isso que fala, Micael, seus anjos. Ele está subindo para tomar posse do quê? Do templo. E o que é mais importante do templo? A arca. É o corpo do papai Yahshua. Então, ele toma posse do templo e toma posse da arca. É o link com o quê? A arca sendo tomada dos filisteus. Novamente para os israelitas. Depois que ele tomou aquilo, ele entra para dentro da arca. Por quê? Os utensílios do sumo sacerdote estão dentro da arca. Ele entra para dentro da arca. Quando ele entra para dentro da arca, veja bem, aí o que acontece? Agora ele tem autoridade para poder fazer o quê? Porque a minha direita é longos dias. Depois que ele entrou para dentro da arca, a minha direita é longos dias. Entendeu? Na minha esquerda, riqueza e honra. Lembra aqui, ó. Quem venceu o gigante Golias? Quem venceu o gigante Golias vai ser... O que vai receber irmã Diene? Não, vai na sequência. Primeira coisa, vai receber riqueza e honra. Segundo, a casa vai estar livre. Terceira, vai casar com a filha do rei. De novo, por isso, irmãos, que Davi é a representação, presta atenção, Davi era um homem guerreiro. Prestem atenção. Davi era um homem guerreiro. É o link com Micael, guerreiro. Micael pode construir o templo? Não, porque ele é homem guerreiro. E é por isso que é referido. Homem o quê? Guerreiro. Homem severo. Ah, é homem severo. Então, é dado para outro. Quem? Para o sétimo. Que isso? Entendeu? É dado para o sétimo construir o templo. Por quê? Porque a representação de Davi é Micael. Por isso que fala, Micael guerreou contra Lúcifer, o dragão, a antiga serpente. Guerreou contra ele, fazendo link com Daniel. Você vê que naquele momento tá os dois campeões, vamos falar assim, e o exército de ambos. É o link
de Micael e seu exército. Guerreou contra o dragão e o seu exército. É o link do gigante Golias e Davi com seus exércitos. Nossa. Então, quando é referido a Micael, que é Davi, é falar quem vencer o gigante, fazendo link com o dragão, vai receber riqueza. Fazendo link com, na minha esquerda, riqueza e honra. Vai receber riqueza e honra. Vai receber a casa livre. Não está falando de imposto, não. Na Bíblia, Al-Shalom é a casa livre. Livre de quem? Dos invasores. E vai casar com a filha do rei. A igreja. Vai casar com a filha. Por isso que um irmão pegou e falou. Por isso que a qualificação do ancião é ser marido de uma só esposa. O ancião. Irmã Júlia. Então, quando você está vendo a representação de Davi, é guerreiro. Então não é ele que vai construir, mas ele na condição de sétimo, que é o príncipe da paz. Porque ele é rei e também é pacificador, príncipe da paz. Entenderam? Ele é de paz. E Alcha é de paz. Por isso que papai fala assim, olha, eu não vim trazer, eu vim enviar o fogo. Vamos abrir essa passagem? Eu vim enviar fogo sobre a terra. Fogo é aquele que é fogo. Quem que é aquele que é fogo? Micael. Vamos ver essa passagem lá em Lucas. Lucas quanto? 12:49. 1812. Lucas 12:49. 1813. Olha só, papai Yalcha falando. Ó, papai Yalcha falando. Eu vim trazer fogo à terra. E que fogo é esse? Micael. Só que ele não tinha sido enviado ainda. Olha só que papai fala. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já estivesse aceso. Tá entendendo? E é por isso que ele fala no versículo 51, pensais que vim para estabelecer a paz à terra, eu vos digo, não vim trazer paz, mas a divisão. É esse que no final do tempo vem por fogo, fazendo link com o quê? Aquilo que está falando assim, ó, Apocalipse 19, vamos lá. Eu vim trazer o fogo, eu estou enviando fogo até vocês. Olha uma pergunta. Davi ali representava, o papai falou sobre o cabo do exército, do inimigo do exército de Davi. Com Davi. Só Davi precisou lutar, porque com violência. Então pode ser uma representação que só Micael vai lutar lá. Não, eles também lutam. Ó, primeira coisa, você lê ali, ó, que eles lutam. Só que eles lutam quando o gigante cai. Aí o exército dos israelitas persegue o exército dos filisteus. E aí eles saem correndo, porque viu que o maioral deles caiu. É muitos links, né? Depois você continua, tá? Continuar o estudo. Vai ser uma guerra rápida, irmão. É isso mesmo, pode continuar, tá? Então, quando você viu, irmãos, que sobre essa batalha, né? Olha só, quando ele fala aqui, ó, Apocalipse 19, versículo 15, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem
as apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer? É ele que vinga Yahweh. Ele está vingando a Yahweh. Ele está fazendo vingança. E aí faz um link com quem? Com o vingador de sangue. O vingador de sangue. O vingador de sangue é o parente mais próximo. É o parente próximo. Que ele vinga. Ó, o parente próximo, ele vinga o parente que foi morto. É o vingador de sangue da velha aliança. Então, quando ele fala assim, ele vinga, entendeu? Ele é que vinga, ó. Ele faz a vingança. Ele pisa o lagar do furor, da ira de Yahweh. Agora vai lá, Apocalipse 6. Apocalipse 6, você vai ver em todas as letras, ele falando assim, olha, você é o vingador de sangue. Apocalipse 6, versículo 10. Diz assim, e eles clamavam em alta voz, até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue? Vingando, é o vingador de sangue. Vingando o nosso sangue, é o vingador de sangue. É o parente próximo. Isso foi definido na lei lá atrás. O vingador de sangue é o parente próximo, que vinga o sangue do parente próximo que foi morto. Viu, irmão? Quando eu falo assim com vocês, toda essa mensagem, entendeu? Não tem como vocês ficarem indiferentes. Não tem como ficar indiferente, papai falando lá em cima e vocês ouvindo toda a mensagem. E quando nós vimos aqui, irmãos, você viu as vestes que eles são dados? Eles são dados quando ele abriu o quinto selo. Ele abriu o quinto selo. E o quinto selo, eles recebem as vestes brancas. Ou seja, eles são ressuscitados. E fala assim, agora descansa mais um pouco. Comigo aqui, ó, na cama. Descansa aqui comigo na cama até que complete o número dos 144. Aí eu vou fazer vingança daqueles que te mataram vocês. Entenderam, irmãos? Gratidão? Gratidão. Nós vamos encerrar já 1h47 ministração e nós precisamos concluir. Muito alimento por hoje. E como eu falei, quem não está entendendo, quem não está se esforçando, irmãos, se esforce. Porque essa mensagem nunca foi antes compreendida. Nunca foi antes compreendida. E você vê a representação ali, ó. Por quê? Porque ele entrou para dentro da arca, agora que ele entrou para dentro da arca, ele pode fazer justiça. Muito lindo. Entendeu? A superior ressurreição. E chamando lá, ó, aqueles da terra, do pó da terra, chamando Daniel, Ezequiel, chamando Shaul, Paulo. Que delícia! Ó, papai, e aí aquela passagem para vocês. E vocês aqui, né, sentados com Isaac, Abraão, Jacó, né? Eu não entendi essa passagem. Não entendi, agora você está entendendo. Agora, olha só. Agora tá vendo? Aqui, ó, aqueles que são chamados ao reino, né? Abraão, Isaac, Jacó, Ezequiel, Daniel, né? Vai herdar a parte na herança, né, irmãos? Gratidão? Vamos agradecer, papai, pela palavra. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha.
Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja.